de comunidade a estratégias de negócios, os bastidores dos influenciadores digitais. Esse daqui vai ser um bate-papo sobre influência, negócios e games, para abordar a visão de diferentes profissionais do mercado de como é trabalhar diariamente com a economia da influência no Brasil. Lembrando que esse painel é em português, mas se você quiser também pode assistir ele em inglês, acessando o link certo aqui do nosso canal. Fechou? Bom, eu vou então chamar uma mulher incrível, que é a moderadora desse painel, Diana Zambrosuski, criadora de conteúdo na Zambrocorp. E, inclusive, para quem não conhece, a Diana é uma das maiores streamers femininas do Facebook Gaming e soma mais de 3,6 milhões de seguidores nas redes sociais. Ela já atuou como apresentadora do programa Corujão na Rádio Jovem Pan em eventos como BGS e CCXP. Marcas, ela se destaca por criar storytellings, tendo trabalhado com McDonald's, Fanta, LG, Old Spice e muito mais. E aí, Diana, tudo bom, sua linda? Aê, salve, salve, valeu, Bárbara, tudo certo, sim, saudades, inclusive. Sim. Pô, que bacana, agradeço aí, né, toda a oportunidade de estar aqui para falar sobre esse tema tão importante, que é tão pouco falado, né, a galera vê aqui toda a nossa maracutaia aqui, nossos esquemas, nossos posts, as publis, mas tudo que rola por trás fica super abafado, assim, né, fica até, ninguém sabe, só essa parte dos bastidores, só a galera ainda que trabalha com isso, que entende, né, então acho que vai ser bem legal esse papo. Com certeza, é algo que a galera não vê, né? O backstage que precisa ser conversado e mostrado ali para o mundo, para ninguém achar que é só no bem bom que a gente vive, né? É, com certeza. Diana, muito obrigada pela sua participação. Agora, a tela é sua. Ai, gente, que tudo! Bom, então, como a gente estava falando, né, a gente vai discutir aqui sobre os bastidores aqui da influência, que realmente é um negócio que fica total por baixo dos panos, né? A gente sabe, a gente está acostumado a ver os influenciadores postando, fazendo as publicidades, aparecendo, mas ninguém nem imagina, né, o tamanho bastidor que tem ali atrás, né? Tanta assessoria, tantas pessoas envolvidas e até mesmo marcas que trabalham com a gente muitas vezes estão apenas começando, né, a lidar aí com influenciadores, então até mesmo para as marcas é super interessante, né? A gente já viu aqui esses pontos que a gente que trabalha com isso, que vive na pele, eu acho que tem bastante história para contar. Eu tô aqui com um time super legal aqui, baita presença mesmo, então eu fico super feliz aqui de estar ao lado dessas pessoas que são incríveis na indústria e também, né, com muita honra, digo que são meus amigos também, né? Que alegria. Então, eu vou começar aqui dando uma introduzida nos convidados aqui para vocês, né? Vou dar uma apresentada neles e aí, em seguida, a gente já começa aqui um bate-papo, assim, um papo bem mesa de bar mesmo, para a gente explorar aqui essas questões dos bastidores que tem muita história para contar, né? Então, para começar aqui, a gente vai ter o Ed Gama aqui com a gente, que legal. Ele que é natural de Alagoas, né? Ele é comediante, criador de conteúdo para a internet, já fez várias publis aqui, Ubisoft, Fini, Shining Box, Buzzer, Skoll, Passport Scott e muito mais, e a gente já conhece ele, né, de toda a internet, faz um monte de conteúdo super legal, e ele também faz shows de stand-up aí por todo o Brasil e faz na internet uma fonte de renda, então acho que vai ser bem bacana esse papo aqui, né, super interessante, que a gente aqui, né, eu aqui, a Cherry, a Giovana e até o Luiz, mas a gente está mais na área do game, mas que legal que tem esse contraste aqui do Ed, para alegrar a gente aqui com esse bom toque de humor, então esse é o Ed Gama, salve Ed! E aí, Diana, muito boa noite, que massa ter sido convidado para falar um pouquinho. Espero que a galera curta esse papo da gente, que vai ser, como você falou, um bate-papo de mesa de bar, mas que vai ser uma troca de experiência, vai ser bem legal. Eu acho que uma coisa bem legal que eu queria colocar aqui nesse currículo também, que é o melhor imitador de Faustão que eu já vi na vida. Ai, muito bom. Até o final da nossa conversa, eu solto um Faustãozinho aqui. Aê! Aí, agora sim, a galera, assim, ó, mesmo que tá na correria, e vai querer ficar até o final para pegar aqui o Ed imitando o Faustão. Sensacional. Agora eu vou apresentar para vocês o Luizinho, nosso Luiz Menezes, aí, 21 anos, empresário, fundador da Trop, que é a aceleradora de influência da geração Z, e tem como missão impulsionar o protagonismo dos nativos digitais na Influencer Economy, né? Atua com comunicação há 5 anos, ou seja, desde que nasceu, aquelas... Luizinho, nosso prodígio aí, já fez projetões aí com marcas como Dell, Ubisoft, P&G, Disney, Oi Mais, a gente sabe aí que o Luiz, ele tá aqui trabalhando junto com a gente, bem da parte dos bastidores mesmo, né? Já estou aqui há anos trabalhando junto com o Luiz, uma grande honra. E ele também
é conhecido já por toda a galera dos bastidores mesmo, assim. Então, é super legal a gente ter a parte da agência, né? Ele já trabalhou com agência e nos agenciando. Então, ele tinha os dois lados, o do cliente e o do influencer. Então, realmente é uma boa bagagem que a gente traz aqui. Salve, Luluzinho, quer dar um oizinho? Ah, que isso, cara, tá sem graça com toda essa apresentação. Boa noite pra galera que tá assistindo, boa noite pra todo mundo. Tô mega empolgado por estar participando desse bate-papo com tanta gente incrível da indústria. Vamos que vamos. Aê, é isso aí, Luluzinho salva minha vida aqui, toda a agenda, tudo com ele. Agora eu vou apresentar para vocês aqui a Nicole Mary, também né, mais conhecida como Cherry Guns, olha que maravilha. Ela é CEO da Black Dragons, que é uma das maiores equipes de esportes do cenário nacional, e eleita pela Forbes Under 30 em 2019 como um dos destaques da geração com somente 22, né? A gente sabe que a Nicole, assim, quando a gente parou para pensar né, nessa palestra aqui e tudo mais, o primeiro nome, assim, que vem assim, pô, vamos pensar numa mina ali da área dos esportes e tudo mais que tá, assim, fala sobre negócios e tal, tá toda nessa área business, é realmente a Nicole é a pessoa. Então, que legal, né? Baita presença que a gente tem aqui, né? Tá sempre na frente aí do cenário, que legal. Salve, Nicole! Oi, Diana, quanto tempo, minha linda? Oi, todo mundo aí da live, obrigada aí pelo painel, obrigada aí todo mundo aí de Gama, Luiz, Giovana, Diana também, e Bárbara, se você estiver assistindo, um beijão aí. Ai, gente, tá sendo ótimo poder rever vocês assim também, né? Todo esse papo, saudades eventinhos presenciais, né? Que bacana. Agora eu vou passar aqui, vou apresentar a Multigirl BR, gente. A Multi, ela aos 19 já é empresária, criadora de conteúdo, possui um canal de gameplay de Minecraft no YouTube com mais de 2 milhões de inscritos, é criadora do movimento Bimulti, que inspira jovens ao desenvolvimento pessoal e profissional. E a gente sabe, né, que empreendedora aos 19 ela nunca trabalhou no mercado tradicional, mas já tá aí, dona de tudo aí de um canal de Minecraft boladão, vários projetos absurdos, uma agenda cheia e muita bagagem aqui para compartilhar sobre essa criação de conteúdo e de como monetizar as redes e tudo mais, mesmo sendo tão novinha, um prodígio essa menina. Salve, Gi! Fala, Gi, fala galera da live, tudo bem? Um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite e estamos aí para falar desse assunto que tá tanto no nosso cotidiano o tempo todo, né? É isso aí, eu acho que a gente tem muito a compartilhar aqui, é realmente bem interessante. São papos que a gente percebe que a gente só tem quando tem assim um evento e a gente encontra os influenciadores e a gente consegue trocar umas figurinhas e que faz toda a diferença, né? Até pra gente sentir o termômetro, né? De como tá o meio, como estão as marcas. É muito bom esse contato e realmente ele fica muito restrito a essas conversinhas, a essas rodinhas. Não é algo que a gente abra muito, porque às vezes até mesmo em live, às vezes eu vou discutir com a galera a diferença de um recebido para uma publi, como isso funciona, e muita gente já fica assim, chocado, assim, nossa, né, que interessante, então vocês realmente trabalham com isso, assim, realmente é um negócio que tem muito a ser aberto aqui com o pessoal. Então, para a gente começar aqui, bem para introduzir mesmo, né, já apresentei todos aqui, né, que equipe bacana, eu vou perguntar aqui uma perguntinha bem básica para vocês resumirem essa parte de como vocês começaram, né, como vocês pararam aqui hoje trabalhando na internet, e aí também já engatando, né, para o nosso papo de bastidores, em que momento que virou aquela chavinha, sabe, que deixou de ser só uma brincadeira, uma diversão, e vocês sentiram que aquilo ficou sério, uma profissão, entrou responsabilidades, e com isso veio a parte burocrática também, tem que abrir uma empresa, tem que emitir nota, como é que vocês gerenciaram isso? Agora, pela ordem aqui, a Nicole está aqui na telinha, mas quem que se sente mais apto aí para começar a nossa conversa? Eu posso começar, não tem problema não. Perfeito. Quando que virou a chave? Porque assim, como eu tenho duas empresas, né? Uma como Cherry e outra como Black Dragons, né? Então, a chavinha virou para mim, especificamente, quando eu tive que começar a pagar salário dos jogadores. Ali eu percebi que não era nem para mim, no caso, não era nem as publis que eu estava fazendo, o relacionamento com as marcas, as campanhas, era, na verdade, a responsabilidade que eu tinha com terceiros. Então, para mim, começou a dar essa chavinha, né, essa virada de jogo, justamente quando os jogadores começaram a falar, pô, tem que aumentar, eu não vou conseguir. Porque no início, na verdade, no esporte eletrônico, pelo menos há uns 5, 6 anos, não era tão profissionalizado quanto antes, né? Então, as pessoas jogavam mais pela diversão. Só que hoje não tem mais como, né? Hoje é profissão, hoje são atletas. Então, naquela época, quando começou a virar atleta, começou a ter salário, ali eu vi uma menina de 19 anos, é profissão.
Uau, que bacana, hein? Que da hora. E imagino que eu aqui, muita gente tenha o contato assim, né, mais do cliente com a marca mesmo, mas a Cherry já teve logo todo um time, toda uma organização. Que loucura, deve ter sido uma virada aí tanto, assim, né? Eu percebo para mim, assim, comecei de repente a tomar cuidado com as coisas que eu falava, com as coisas que eu digitava, pensava, olha, além de ter o peso da galera, né, que acompanha, agora o cliente tá vendo tudo isso, dá até um, tipo, a gente começou a fazer os conteúdos assim, bem pra zoeira, pra galera, assim, ele te para pra pensar que uma galera séria também vê e que agora que aquilo importa tanto para a gente, então bem interessante. Vamos passar aqui agora para o Ed, pode ser? Pode ser, vamos nessa. Eu tive uma história um pouquinho diferente, porque eu vim do offline para o online. Eu fazia comédia stand-up e foi assim que começou minha carreira, e por conhecer muita gente que colocava os seus vídeos de stand-up na internet, disponibilizava tanto no YouTube quanto no Facebook, eu fui começando a entender como é que isso funcionava, até partir para a criação de conteúdo propriamente dito, focado 100% na internet. E isso terminou virando a chavinha ainda no offline, quando em um desses shows, eu não lembro agora qual era o cliente, mas eu lembro que era um banco, e eu precisei fazer um show focado para o banco, com um tema que eles me pediram para eu criar. E aí, quando eu tive mais à frente uma oportunidade de mostrar o meu conteúdo online para esse mesmo cliente, a demanda dele já foi assim, então você poderia fazer a mesma coisa que você fez para a gente offline, só que agora online, você criar esse mesmo conteúdo que você já tinha criado antes, para que as nossas plataformas possam usar ele. E aí já foi o meu primeiro contato com uma responsabilidade de criador de conteúdo de fato, que ali eu não tinha mais como me resguardar no offline para poder falar o que eu queria. Eu estava falando com o Brasil inteiro, com os funcionários do banco inteiro, com uma rede inteira. Então, a virada de chave, assim, pela primeira vez que eu entendi, eu falei, uau, eu sou um criador de conteúdo, online, eu preciso ter responsabilidade. Foi quando eu comecei a fazer isso, a postar meus conteúdos de stand-up ainda no YouTube. Eu acho que essa foi a virada de chave, porque a partir daí eu não parei de produzir mais, aí criei outros conteúdos que não só o stand-up. Comecei a criar o Não Pode Rir, que inclusive você já participou lá, Diana, e tantos outros conteúdos que eu crio aí já há alguns anos. Ai, que da hora. Nossa, deve ter sido bem interessante essa virada do offline para online. Então, você já trabalhava com isso, mas ter trazido isso para a internet deve ter despertado muitas coisas novas também, né? E ver a reação de mais gente ao mesmo tempo. Imagina, né? Se às vezes o conteúdo, por exemplo, que eu faço em live já é muito, tem muita liberdade, assim. Aí quando eu vou postar alguma coisa, eu já tenho que filtrar muito mais. Então, imagina o seu filtro do offline para online deve ter sido bem interessante. E já começar já direto com o banco, imagina, né? A responsa e a papelada que teve que correr atrás. Demais, legal. Demais. Imagino. Bom, agora vamos passar para o nosso Luluzinho, sabe, Luiz Menezes? Conta aí como que você começou nessa indústria, em que momento que você sentiu que o negócio profissionalizou. Primeiro eu queria falar que saudade de eventinho presencial mesmo, porque esse papo era muito papo que a gente tinha ali nos corredores, tipo, entre um stand e outro, a galera se reunia, ia comer, ia aproveitar para bater e trocar essas ideias. Agora, a minha história foi um pouquinho diferente. Eu comecei em 2016 contratando artistas e influenciadores para eventos de cultura pop e cultura geek lá no interior. Eu vim de lá. E aí foi nessa época, inclusive, que eu te conheci, né? Conheci a Giana e dezenas de criadores. Mas dava muito para ver que, assim, para essa galera que nasceu na internet, que nasceu no digital, na maioria das vezes eles não tinham agentes, eles não tinham representantes. Sempre você falava direto com o criador e a galera cobrava valores muito baixos e demoravam super na resposta, porque nunca tinham lidado com esse lado mais administrativo. E aí foi em 2017 que eu falei, não, puta, tem uma oportunidade, né? Tô enxergando essa oportunidade no mercado. E entrei para esse lado de agenciamento artístico, empresariando diferentes criadores. E aí, hoje em dia, os únicos criadores que eu realmente empresario é tanto a Diana Zambroso quanto o Gabriel Pato. Mas aí, em 2021, esse ano, eu fundei a Trop. E como a Trop não é uma agência, né, como aceleradora, o papel é basicamente ser o braço da geração Z para as marcas, para ajudá-las a criar mesmo planos de comunicação e também fomentar o mercado com conteúdo educacional que tem muito essa intenção de vamos profissionalizar, né? Criadores, se entendam como negócio, vamos ter essa visão para que o mercado também nos contrate mais.
É bem interessante, a gente ainda vai desdobrar essa história aí dessa assessoria, que é um papo maravilhoso também. Agora vamos para apresentar a Gi aqui. Gi, como você é uma pessoa tão nova, né? Imagino que você deve ter começado os vídeos assim, total pela diversão, por estar ali postando sua gameplay e tal, e de repente, uau, você trabalha com isso, você vive disso. Como foi essa virada de chavinha para você e como você se viu trabalhando com isso? Nossa, eu comecei bem cedo, realmente. Eu comecei com 13 anos, essa história toda de YouTube. Então, no começo, realmente, era uma coisa muito de diversão. Eu usava o computador da minha mãe para gravar os vídeos. Quando ela chegava do trabalho, eu pegava emprestado, usava para gravar. E comecei, assim, bem cedo pela diversão e porque eu gostava de falar, né? Aí eu acho que quando mudou quando as coisas mudaram, né? Acho que foi quando eu percebi que, tipo, eu tinha que postar mais, né? Que eu não podia só postar uma vez por semana ou 3 vezes por semana. Eu tinha que postar um vídeo por dia, que era o que todo mundo falava que naquela época funcionava, etc. E aí que eu comecei a perceber que eu tinha que me organizar muito bem, eu tinha que escalar as minhas coisas, eu tinha que fazer um processo muito bem definido para conseguir realmente lidar com a escola e lidar com o canal. Então, acho que é aí que eu vi que, putz, tem alguma coisa diferente aqui, eu vou ter que dar uma atenção maior. E aí foi isso. Caramba, que interessante, né? De repente foi bem aos poucos, né? O que era diversão, para ficar mais interessante ainda, era importante postar mais, então ao mesmo tempo foi se tornando um trabalho quando você menos percebe, tá ali trabalhando e vivendo disso, né? Que bacana. Sim. Bom, assim, puxando ainda esse papo assim de início, eu acho que seria uma boa agora a gente enganchar para falar sobre assessoria, que é um negócio muito interessante, que eu acho que vira bem com essa hora, assim, de quando a galera vira essa chavinha de, opa, eu acho que estou, né, eu tô com uma agenda requisitada aqui, será que eu mesmo respondo propriamente bem, né, a minha agenda, me represento bem, né, porque, querendo ou não, o assessor é um trabalho, e quando a gente está no início, a gente é um pouco de tudo, a gente faz tudo na nossa agenda, e no início, né, imagino que eu, quanto todos aqui, respondiam os próprios e-mails e tudo mais, e até tem uma historinha engraçada para contar que em um certo momento da minha vida, assim, eu descobri que eu responder os e-mails pelo meu nome estava sendo ruim, assim, que eu queria poder defender melhor os meus pontos e não tinha muita coragem, assim, né, de dizer, não, o valor da Diana é esse, ou não, a Diana, o horário que ela tem é esse, não dá pra gente extrapolar além disso, né, então, como é que eu ia lá, eu cara a cara com o cliente, ficar ali brigando pelo preço, faltava essa coragem, né, que a gente sabe que é difícil dizer não quero, né, todo mundo sabe que a gente sempre se entrega, mas imagina, né, chega a um ponto que você tem que dar uma cortada ali para se valorizar também. Então eu comecei a responder meus e-mails com um outro e-mail, me representava como se eu fosse uma outra pessoa, e essa persona que eu criei gerenciava ali, né, conseguia me defender muito melhor do que eu me defendendo com o próprio nome de Diana. Então foi bem interessante fazer isso, senti que mudou tudo, assim, né, todo esse contato, ficou bem mais profissional, até que chegou um momento que eu já não estava mais dando conta de responder na velocidade que deveria, ou de fazer o orçamento com o capricho que alguém que trabalha com isso faria, e aí que foi o momento onde o Luiz entrou na minha vida e começou a cuidar, né, dos meus eventos e de toda a minha agenda, porque ele já fazia ali, a gente começou aos pouquinhos, ele fazia algumas coisas, até que chegou um momento que vai, Luiz, toma conta aí que você vai fazer muito melhor do que eu, e para mim foi assim, mas eu queria saber agora, do lado de vocês, como é que foi esse momento, né, de onde que a assessoria entrou no trabalho de vocês. Bom, agora não sei, é que a ordem aqui... Bom, vamos então fazer pela ordem. Pode ser, então entra a Cherry. Então tá, como é que foi comigo, né? Eu até hoje respondo meus e-mails junto com o meu agente. É óbvio que o meu agente responde com orçamento, ele se apresenta primeiro, mas eu sempre estou em todos os e-mails, porque eu acho que, inclusive fica a dica para todo mundo aí, é super importante a transparência entre o seu agente, o cliente e você. Porque, sim, o que a Diana falou sobre, eu não tenho a coragem, né, de mostrar que talvez esse preço esteja baixo, ou então um capricho, né, que realmente uma pessoa do administrativo, uma pessoa que ela é já de uma agência, ele vai fazer, vai mandar a proposta, o orçamento de uma maneira muito mais bonita, né? Mas fica a dica super importante, você criador de conteúdo pequeno, até inclusive grande, nunca deixe de estar nesses e-mails também, ou nas negociações,
Porque por mais que você tenha um contrato de exclusividade ou um contrato com o seu agente, a melhor transparência é você participar das negociações e saber do que está sendo falado. Você pode até ficar como pessoa oculta no e-mail, não tem problema. Às vezes, não necessariamente você precisa estar lá mostrando que você está lá. Mas como é que foi comigo? Foi basicamente isso, você falou que começou a responder, né, como uma pessoa terceira, né, como um terceiro, que era você. Eu não cheguei a fazer isso, mas quando eu comecei minha caminhada em 2016, eu comecei numa agência. E aí, ali eu já tinha um agente, ele fazia para mim. E naquela época, inclusive, eu não estava nos e-mails. Então, eu tive alguns desdobramentos muito negativos pelo fato de eu não estar nesses e-mails. Que só depois de muito tempo de estrada, de bagagem, né, de internet, que eu fui descobrir que eu devia estar. Porque tem muita gente aí que faz besteira. Aí teve um período que eu saí dessa agência e eu, por si só, comecei a negociar todos os meus contratos, os meus patrocínios, né? E foi no início, da verdade, desse ano que eu voltei. Eu falei, cara, eu não tô dando conta, tô perdendo um monte de ação, eu tenho time, tenho 1000 outras coisas para fazer. E aí agora eu tô com o Danilo e com a Out of the Mug, que é uma outra empresa também. Tô com 2 agentes, mas o Danilo é o meu querido. Danilo é um querido mesmo, inclusive. Danilo é um querido. Mas foi assim, então fica a dica aí, não deixa 100% o seu conteúdo e o seu produto na mão de alguém. Ninguém vai saber mais do que você sabe sobre o seu valor e ninguém vai mais saber sobre você, o que você faz, né? Então, seja sempre dentro. Acho que é isso. Nossa, um ponto importantíssimo mesmo que você levantou. Lembro que quando eu comecei, quando eu ainda era assim, nova, né, nos esquemas, ainda estava entrando, fazendo as primeiras publicidades, cheguei a fechar com uma agência e eu fiquei acho que uns 2 ou 3 meses só e depois saí, voltei a responder por mim mesma, por também me sentir assim que eu tinha perdido um pouco do contato, me sentia assim completamente tipo, putz, nunca mais vi nenhuma negociação acontecer, realmente me senti por fora. Então, realmente bem interessante esse ponto que você colocou. Lembrei também, né, não sei o quão válido é citar aqui, mas esses tempos saiu uma notícia, né, acho que todo mundo do meio, assim, ficou sabendo, a fofoca. A gente teve uma influenciadora gigantesca, né? Acho que todo mundo sabe, nesse caso foi bem falado da Boca Rosa, né? Uma influenciadora gigantesca que fechou com uma... Desculpa, eu tô por fora. Conta a fofoca, amiga. Não, a fofoca, né? Saiu na imprensa, já não é tão fofoca assim, né? Então foi bem noticiado, né? Mas ela fechou com uma assessora, se não me engano, foi ex-assessora da Anitta, uma coisa assim. E essa assessora, ela só descobriu depois que ela estava sendo vendida nos pacotes junto com outros influenciadores e tudo mais que não tinham nada a ver com ela. Então, essa assessora, ela só estava fechando publicidades para ela se fechasse junto com mais um pacotão, né, de amigos próximos e tudo mais dela. Então, a gente vê que, imagina, né, para um influenciador pequeno, ser pego numa dessas já é super possível, e como descobrir isso? Agora imagina se acontece até com alguém grande como essa influenciadora. Então realmente é um ponto para a gente ficar bem em cima. Eu particularmente tenho um acesso muito grande, né, ao meu assessor, que é o Luiz, a gente se fala o dia inteiro, então é uma transparência muito grande, a gente fica por dentro, a gente trabalha junto em tudo, mas realmente a gente vê que nesse mercado tem muitas agências extremamente rígidas, engessadas, que passam e repassam e você só fica sabendo quando fecha e mais nada, assim. Então, realmente bem interessante esse ponto de estar sempre acompanhando tudo, né? Bom, Total. Agora vamos passar para o nosso próximo da listinha aqui. O Ed, o que você tem de história para nos contar, então, sobre assessoria, Ed? Eu acho, assim, interessante, antes até de eu entrar na minha história, e já entrando também, mas puxar um gancho disso que você acabou de falar. Eu, quando comecei, assim, de fato, a despontar e comecei a fazer mais eventos, comecei a ter uma relevância maior, eu terminei fechando com uma agência grande e eu achei que isso ia mudar a minha carreira, eu achei que isso ia ser o ponto de virada, enfim, da minha vida. E não foi. E eu percebi uma coisa, não sei se é a experiência, se todos já tiveram esse tipo de experiência aqui, mas eu percebi que, às vezes, a ilusão de você estar numa grande agência, ela é muito grande e muitas vezes essa grande agência ela não está tão preocupada com você porque ela está mais preocupada em cuidar de grandes influenciadores que ela toma conta. Então, qual foi o meu ponto de virada nessa questão de ser representado por um agente?
eu junto com um amigo, que inclusive continua me agenciando hoje, que era um cara que já agenciava, já fechava, já servia de intermediador para outros influenciadores, a gente resolveu fazer uma parceria e montar a nossa própria empresa. Então, hoje eu mesmo me agencio no sentido de que é a minha empresa que agencia a minha carreira. Porque durante muito tempo eu fiquei preso nisso e indo de uma agência grande para uma agência grande e ficava sempre assim, é a mesma agência que agencia o fulano de tal. Isso nunca me trouxe nada. Porque o foco daquela agência não era a minha carreira, porque eles estavam preocupados em tomar conta do grande influenciador que eles tinham ali. Então, isso de você pensar assim, eu quero fechar com a agência tal, eu quero ser contratado para ser representado pela agência tal, isso não tem que ser seu foco, porque muitas vezes isso não vai te render em nada. É muito fácil para uma agência grande fechar com um grande influenciador, porque as marcas vêm atrás desse grande influenciador. Então, eles fazem muito mais um trabalho passivo, de só receber as demandas. Só que quando a gente é pequeno, quando a gente está começando, quando a gente precisa de uma força de engrenagem maior para fazer nossa carreira acontecer, a gente precisa de um agente que seja ativo. A gente precisa apresentar ideias, a gente precisa criar coisas, a gente precisa estar atrás do patrocinador. Porque muito dificilmente o patrocinador vai estar atrás da gente, porque, entre aspas, a gente ainda não tem relevância. E é muito importante que você tenha uma pessoa que esteja alinhada com esse mesmo pensamento com você, que você saiba tudo o que está acontecendo, mas que esse trabalho seja bem dividido, porque você é um criador de conteúdo. O seu trabalho tem que ser criar o conteúdo. Se você se preocupa muito em ser agente, em correr atrás, em querer fechar dinheiro, você vai deixar de produzir o seu conteúdo. Então, se você não produz conteúdo, você deixa de ser... você não é mais atrativo para uma empresa, para um possível patrocinador. Então, é importante que você tenha um agente, é importante que você esteja trabalhando nisso, mas sem deixar de criar o seu próprio conteúdo, sem deixar de movimentar o que você faz, seja suas redes sociais, seja seu Twitch, seja seu canal no YouTube. Enfim, eu acho que se você conseguir encontrar alguém que esteja com um foco parecido com o seu e que em 90% dos casos não vai ser uma grande agência, você vai estar com o case certo para te acompanhar. O cara que vai focar na sua carreira, o cara que vai bolar estratégias para você. E é aí que surgem os projetos, principalmente nesse mercado de micro-influenciadores, que todos nós aqui hoje somos grandes, mas a gente já teve nosso momento de micro-influenciadores, então a gente já sabe, a gente muitas vezes teve que bolar projetos e pensar em coisas para esses mercados que a gente estava englobado na época. Dois pontos bem interessantes, né, que você citou. O primeiro, né, você, principalmente quando está crescendo no mercado, se deslumbra com a oportunidade de fazer parte de uma grande agência que vai conseguir impulsionar seu nome, e agora você vai fechar tudo quanto é job, quando, na verdade, muitas vezes você pode ser apenas colocado num balaio junto com uma galera, onde ninguém ali está cuidando propriamente do seu nome, vendendo seu peixe, mas sim só te empurrando um pouquinho ali, só mostrando sua fotinho, né, sem poder fazer o aprofundamento, né, de você poder mostrar tudo que você é capaz de fazer, só te trato como mais um nomezinho, mais uma figurinha ali com tantos K de seguidor e apenas isso, né? Então, super interessante, né, esse ponto. Às vezes uma agência menor, mas que vai te tratar e te dar devida visibilidade, mostrar, né, decopar todos aqueles números e mostrar o seu verdadeiro potencial e alcance, pode ser bem mais valendo. E também tocou no ponto de, sim, você pode continuar se agenciando e tudo mais, mas e a criação de conteúdo, que é o que importa, né? Como é que fica? Então, muitas vezes a gente abraça o mundo, né? A gente quer criar nossos vídeos, editar nossos vídeos, a gente quer responder nossos próprios e-mails, a gente quer cuidar da nossa agenda, a gente quer fazer tudo. E aí chega um momento que a gente vê que se a gente começar a delegar isso, a gente consegue fazer o que a gente faz de melhor, que é criar o conteúdo com todo o foco, conseguindo delegar para as pessoas certas, né? Principalmente essa parte da assessoria. Bom, agora o nosso próximo da lista aqui é o Lulu, para conversar sobre isso. E agora, nossa, o Luiz, que é o cara que trabalha dos dois lados aí da moeda, né? Com o cliente e agora com o influenciador, assessorando, tem todo bastante background para nos contar sobre isso. Acho bem interessante. Solta o verbo aí. Real, tô amando tudo que a galera tá falando, porque é muito... Acho que o mais legal de tudo é ver o quanto não há regra, sabe? Cada um tem muito a sua experiência baseada no que aconteceu, baseado em passado, e eu acho que essas histórias são muito importantes de serem evidenciadas, da gente falar, da gente discutir, puta, o que não deu certo, o que deu,
Mas o mais importante é muito fazendo um gancho com o que a Cherry falou, com o que o Ed, no sentido de vamos trabalhar 4 mãos, né? Então, tanto você quanto com a pessoa que você representa, a importância de você estar a par, você estar por dentro, de rolar essa transparência mesmo, de ter principalmente um alinhamento muito grande de objetivos de negócios. Porque o mais importante é, não tem muito essa regra de, eu preciso estar dentro de uma agência. Tem para pessoas, tem para influenciadores que estar dentro de uma agência super funciona, porque foi muito o que o Ed falou, para esse influenciador, ele atrai as marcas, né? Então, o papel da agência é mais tocar negociação comercial, mas tem muitos casos, e eu sempre gosto muito de lembrar isso, principalmente para influenciadores que estão começando, e até para aqueles que já têm um nível de maturidade maior, já estão com uma audiência bem significativa, tipo 500 mil seguidores, que uma coisa é você ter 500 mil seguidores na internet e outra coisa é você ter e ser conhecido dentro do mercado publicitário, né? São coisas diferentes. Quem está dentro do mercado publicitário, quem representa marcas, quem trabalha nas agências e que faz a seleção dos nomes e que apresenta esses nomes para as marcas, normalmente são pessoas mais velhas. Normalmente não são pessoas que acompanham esse ecossistema de games. Então tá aí a importância de ter alguém que ativamente também tá te ofertando, tá te oferecendo. E, vixe, a quantidade de vezes que eu já conversei, e até histórias minhas, né? E conversando com outros influenciadores também, que muitas vezes a gente inicia um relacionamento com uma agência, com uma marca, e vai virar algum negócio depois de 6 meses, depois de 1 ano. Por quê? Porque em um momento, em um evento, em uma reunião ali que a gente teve meia horinha para conversar e para apresentar com mais profundidade o perfil daquele influenciador, foi daí que a pessoa gravou e falou, nossa, realmente, e aí passaram-se meses, puxa, a Diana, a Cherry, são pessoas que eu quero, são pessoas que eu lembro que me contou uma história de que tem um envolvimento super legal com o empreendedorismo. Então, vale para esse momento, para essa ação. Então, que essa construção, né, de relacionamento com o mercado é contínuo. E tem que ser uma preocupação do influenciador também, mas é aquilo. A gente não dá conta de tudo, né? Então, a gente tem que aprender a isso mesmo, a delegar. Igual a Cherry falou que aos 19 ela, já estava contratando pessoas, né, e sendo responsável por pagar o salário delas. Mas, ao mesmo tempo, também são mais pessoas que estão envolvidas ali no seu processo, que estão fazendo por você, né? Acho que bem interessante esse ponto que você citou, né, de longo prazo, que muitas vezes não fecha um negócio na hora, mas numa próxima campanha que tiver, você vai ser lembrado, vai lembrar de toda aquela conversa com a relação do assessor ou a relação com o próprio criador. E um outro ponto que eu acho que é interessante, principalmente para criadores pequenos, é nessa virada do momento de você ter um assessor. Eu lembro, principalmente, quando eu vivi esse momento que era tipo, mas a gente tem aqui um bolo que, né, no início não é muito grande, que é o nosso cachê que a gente vai receber, e uma fatiazinha desse bolo vai passar de comissão para o assessor quando você começar a trabalhar com ele. No início a gente fica pensando nisso, né? Poxa, mas será que não valia a pena eu responder esse job? Era só dizer um sim no e-mail. Mas muitas vezes não é apenas um sim, às vezes a negociação vai se estender por meses e nem fechar. E o assessor vai estar lá trabalhando mesmo sem estar recebendo a comissão desse job que não fechou, ou o assessor, né, vai ter ficado 1 ano nesse contato para só aí fechar. Então, realmente é todo um trabalho para a vida, né? A gente não tem que ficar pensando só em uma ação pontual X ou Y que fechou. Então, muito interessante esse ponto. E agora a gente vai para a Gi, né, nossa prodígio, nossa menina nova aqui. Como é que funcionou para você essa questão de assessoria? Em que momento que entrou e quando que você sentiu que você precisava, né, desses braços? Olha, para falar a verdade, assim, essa parte de assessoria, eu não tenho, muita experiência com essa parte, até porque, muito dessa parte de assessoria eu sempre fiz e meus pais também sempre me ajudaram bastante. Então, acho que isso é a primeira coisa. E uma coisa também interessante é que o meu público, ele é muito infantil. E no Brasil, né, tem muita dificuldade com publicidade infantil, tem várias restrições e tudo mais. Então, era sempre mais complicado de alguma marca vir atrás de alguma parceria. Mas eu lembro que teve uma experiência bem traumática com uma agência comigo, que foi, eu lembro que na primeira ligação que eu fiz com a agência, eles falaram assim,
Não, mas tu não deveria estar sendo conhecida por multi, tu deveria colocar teu nome. Tipo, na primeira ligação, assim, a pessoa já quis, tipo... Mudar teu nome. Mudar a minha imagem, mudar tudo. Caramba. E pra mim sempre foi, tipo, bem importante esse negócio do multi, porque tem todo um conceito por trás, enfim, que eu gosto de, que nem tu falou do negócio do bimulti, sempre foi muito importante. Então, a minha primeira experiência com esse negócio de assessoria foi bem negativa, assim, nesse sentido. E é meio, desculpe o termo burro, né? Porque a gente tem um exemplo aí da VTube. A VTube é o nome dela? É VTube, poxa? Não, Foi pro BBB nada com a esse ver. nome, né? Foi pro Total. BBB, então... Sim, mano. Mas eu lembro que foi a primeira coisa que me disseram. E eu fiquei em choque, assim, tá ligado? Eu falei, e era uma agência gigante. E eu tinha bem essa ideia do Ed, que ele falou de que, nossa, me deslumbrar, né? Falei, caraca, uma agência grande me procurou e tudo mais. E aí eu lembro que na primeira ligação eu ouço isso. Aí eu falei pro meu pai, ele falou, como assim eles te falaram isso? Aí eu falei, pai, foi isso que aconteceu. Traumas, né? E da receio também. Traumas das... mas hoje em dia eu tô com uma agência muito boa, que é a agência Let's, então eu tô tendo uma boa experiência com a agência depois disso. Mas isso é muito doido, porque em algum momento vai sempre acontecer com a gente, vai vir uma agência gigante que vai vislumbrar, vai ver que a gente tem um potencial, vai ver que você pode virar alguma coisa e vai vir fechar com você, e você também vai achar que aquilo vai mudar a sua vida. E eu tinha certeza... No dia que eu topei ir para essa agência, eu tinha certeza que ia mudar minha vida. E não aconteceu absolutamente nada. Porque eles eram muito mais isso, de receber do que de ir atrás para fazer acontecer por mim. Por isso que, às vezes, é muito melhor você estar com alguém com o mesmo linha de raciocínio que você. Um cara que esteja focado em você, um cara que esteja focado em criar projetos junto com você. Por isso que é a importância de juntar tudo que foi dito aqui, as 4 mãos, que foi dito pela Nicole, com alguém que esteja numa mesma linha de raciocínio que a sua e não só você se deixar deslumbrar pelos números da empresa que está vindo atrás de você. Ed, posso te fazer uma pergunta? Total. Claro. Quando foi que você fechou... Não vou falar o nome da agência, mas mais ou menos em que ano? Por que eu pergunto isso? Porque o que eu senti do mercado, né, na evolução... Eu entrei mais ou menos mediaticamente em 2016. Então, eu sinto que em 2016, 2017, 2018 foram anos em que era justamente isso. Eram agências que recebiam e não iam procurar. E agências muito grandes, inclusive agências que fecharam, como, por exemplo, a Digital Stars. A Digital Stars aí era a agência do Castanhari, da Malena, inclusive, que está com o mesmo agente que eu, que é o Danilo. Então, assim, naquela época, eu lembro, inclusive eu fui chamada para minha agência naquela época, mas era boa naquele momento. Então, quando foi mais ou menos? Foi mais ou menos nessa época? Foi mais ou menos nessa época e eu tinha uma exposição no Domingão do Faustão, que eu era contratado da Globo. Então, tipo, a agência, ela além de atender o digital, ela também atendia artistas da comédia, principalmente. Então, eu estava no Domingão do Faustão e não acontecia nada. Eu não conseguia virar. Eu acho que era tendência naquela época das agências, viu? Porque não foi a primeira. Agora, lembrando mais ou menos o seu ano, não sei qual que foi, também não precisa falar para não te comprometer, mas é mais ou menos naquela época que era uma tendência das agências pegar, né, receber, mas não ir atrás. Sim, e rolou muito aquela transição também, né? Porque, enfim, até fazendo... Se a gente for colocar uma linha do tempo, esse mercado de agenciamento artístico para influenciadores digitais, na verdade, veio muito do agenciamento de atores, de músicos, que é um mercado já mega consolidado. Tanto que muitas agências, inclusive, que tinham exclusividade diretos com atores, com artistas mesmo, globais principalmente, começaram a virar chavinha e começaram a abraçar influenciadores e colocar também ali no cast, porque viram que tinham potencial, que eram pessoas que não entendiam nada de negócios, mas que tinham uma audiência muito enorme na internet, né? E aí, de repente, vem aquela agência mais engessada que está acostumada a contratar um ator, entregar um script e fala, leia isso, e pede para o influenciador ali que tem a sua própria personalidade postar algo que não faz nem um pouco de sentido, né? Então, a gente vê de tudo dessas agências. Eu acho que encontrar, né, o pessoal para trabalhar com você é um casamento, é algo super difícil mesmo, né? A gente ouve absurdos mesmo de agências ou pessoas que a gente tem grandes expectativas. Eu já ouvi assim, de pessoas que eu achava que estavam, né, me ajudando, me impulsionando a falar em coisas do tipo, eu acho que você tinha que falar menos e se mostrar mais. Então, eu já ouvi cada coisa, assim, que eu já fico, não, tem que ser o absoluto oposto, imagina, eu quero ser conhecida pela minha personalidade, pelo amor de Deus. Então,
Caramba, eu queria mudar até seu nome, Gina, acredito. Eu adoro Multigirl. Eu Acho que juro. nossa, cara, é um nome que envolve tanta coisa, né? Que dá muito poder, né? Multi. Poxa vida, que história engraçada. Eu acho que a gente tá seguindo uma cronologia bem legal aqui, né? Que a gente seguiu em como a gente começou, em que momento que virou para se tornar algo mais profissional e com a responsa, depois a parte da assessoria. Agora, só mais uma perguntinha que eu queria abrir aqui pra gente, ainda antes de entrar as perguntas da galera. É sobre o trabalho em si agora, né? Então, quando chegou aquela oportunidade de trabalho, chega aquele briefing, às vezes é um briefing já, né, como eu falei, feito por um ator, onde eles querem que você leia tudo aquilo, e ainda muitas vezes escrevem, assim, um texto que daria para ler em 5 minutos, eles querem que caiba em 15. 15 segundos, Então, às vezes né? chega aí chega aquele briefingzão engessado, ou muitas vezes chega o briefing em branco, né? Onde a gente não tem nenhum parâmetro de para onde ir. Então, como que vocês gerenciam a criação da publicidade? Vocês costumam discutir bastante as ideias e entrar bastante para o lado criativo junto com a marca? Vocês já passaram por experiências onde vocês tiveram que ceder e postar alguma coisa pronta? Que a gente vê bastante, né? Que tem publicidades grandes que a gente não tem a mínima abertura para fazer nenhuma modificação. O cliente quer que a gente poste isso e isso, e a gente fica, meu Deus, mas eu conheço o meu público, eu conheço a forma de comunicar, queria fazer diferente, mas muitas vezes não dá certo. Então, eu queria saber de vocês, como é que vocês lidam com isso, se vocês já fecharam, assim, publicidades onde vocês queriam ter modificado mais, ou como vocês lidam, assim, com isso, assim, no mais, sobre os briefings, a criação de conteúdo junto à marca. Vamos começar aqui com a Cherry na nossa ordenzinha e a gente vai comentando que realmente virou uma mesa de bar aqui já tá todo mundo falando, tô adorando. Então, depende muito da marca, depende muito da campanha, né? Eu hoje tenho os meus patrocinadores e, além dos meus patrocinadores, eu tenho um contrato também de consultoria. Eu hoje faço consultoria para a Ambev. Então, basicamente, todas as ações de Fusion eu ajudo não todas, mas a grande maioria de campanhas grandes ou ideias grandes que a Fusion tem um dedinho da Cherry por detrás. Então, vamos chamar tal influenciador, ou a gente vai lançar um projeto X. Então, a gente conversa entre si, né, o grupo de consultores e o grupo de embaixadores da marca, a gente conversa entre si junto com a marca para ver. Mas existem sim campanhas engessadas, né? Na verdade, tá diminuindo muito, né? Acredito que hoje em dia as marcas elas entendem que não é fazer o speech da marca, e sim o speech do influenciador, né? Na verdade, eles estão comprando o contato do influenciador com o seu público e colocar o login ali da marca, né? Falar a marca, e não comprando a fala da marca, né? Mas no início, uns 2, 3 anos, uns 3, 4 anos, vinha engessado, né? Que você falou, né? Vem um texto de 50 linhas e você tem que falar em 15 segundos nos stories, né? Um combo de 3 stories, você tem que falar aí um testamento. Mas Parece aquele na publicidade da propaganda da televisão de farmácia. Esse medicamento não é contraindicado contra exatamente. Eu já estive em campanhas, inclusive até com o Ed da Ponto Frio, em que tinha assim um roteirozinho para você seguir, mas eu sempre fiz isso em campanhas, eu sempre, nas negociações, ou sempre nas conversas, eu sempre exponho a minha opinião. Eu acho que eu sou muito conhecida, pelo menos no mercado publicitário, de sempre colocar o dedinho em cima, sabe? Porque eu entendo do meu público e, principalmente, eu entendo do meu cenário. Hoje, inclusive, eu conhecer o meu cenário para marcas. Eu vendo a consultoria, né? Eu vendo a minha cabeça, porque o que as pessoas mais querem saber é sobre o cenário de gaming, e eu sei muito. Então, eu quero ensinar a marca, eu sempre falo isso, a não ser uma marca golfinho, que entra, faz um show e depois vai embora. Eu quero ensinar ela a entrar no cenário de uma maneira genuína. E então eu sempre coloco o meu dedinho hoje em dia. Mas no passado, quando eu não tinha esse conhecimento, eu só fazia mesmo, né? Mas aí aos pouquinhos eu fui entendendo que se eu só fizer o vendo batom, que eu compre batom, o meu público vai ver, não quero mais seguir essa menina, não quero mais seguir ela, porque ela só fala sobre publi. E ela só fala da maneira que a publi dela chega para ela. Então ela não é genuína. Então hoje em dia eu coloco o dedinho. Com certeza, acho que a gente colocar a nossa alma ali é o que faz tudo valer a pena, então que bom que cada vez mais as marcas estão entendendo isso. E você, Ed? É uma coisa muito recente, né? Há pouco tempo atrás, ninguém queria ouvir o que a gente tinha para falar e a gente tinha que entregar exatamente o que eles queriam que fosse entregue. Mas de um tempo para cá, eu acho que
uma questão de ciclos, né? Eu acho que vai se criando o novo jeito de fazer publicidade, o novo jeito de fazer marketing. As empresas que muitas vezes estavam acostumadas a anunciar em rádio, em televisão, descobriram que a internet não tem a mesma linguagem, então não adianta você fazer uma propaganda formal que o público que consome, e aí eu falo do meu conteúdo, um público que consome um conteúdo de humor, ele não vai querer uma propaganda do cara, olha aqui, eu tenho esse copo é maravilhoso. Essa linguagem não funciona mais na internet, e principalmente num conteúdo, vocês que têm um conteúdo voltado para o universo dos gamers, como é que você vai falar de uma geladeira, por exemplo, sem parecer uma coisa engessada? Então dá a oportunidade para a gente, e que muitas vezes a gente tem, como a Cherry falou, a gente tem que buscar essa oportunidade, é o que está fazendo mudar o mercado da publicidade. Eu tive experiências recentes agora, porque o meu conteúdo, como é um conteúdo de humor, eu preciso estar sempre contemporizando esse conteúdo, eu preciso estar sempre evoluindo esse conteúdo, não pode ser um conteúdo que não esteja falando com o que está acontecendo com o mundo. Então agora eu tive alguns cases, como por exemplo o Big Brother Brasil foi um case dentro do meu conteúdo, e eu consegui, nas marcas que vieram anunciar nas minhas redes, eu consegui fazer uma mescla do conteúdo de algumas marcas, como por exemplo, vou citar aqui o iFood, e eu consegui trazer para o que eu estava abordando de humor naquele momento, que foi o Big Brother. Então, eu terminei fazendo uma campanha do iFood que eu imitava os participantes do Big Brother, e isso funcionou legal porque atingiu totalmente o meu público. Cara. Então, daqui a algum tempo, por exemplo, eu agora eu vi a Cherry falando da Ambev, não sabia, mas somos parceiros de Ambev agora também, Cherry, porque eu estou na Skol fazendo Skol Forró. Então agora vamos chegar no São João, que é uma coisa muito forte, eu sou nordestino, então eu já vou mudar o meu conteúdo de acordo com essa época do ano, do São João. Eu já vou começar a falar sobre forró. E tudo isso foram coisas que eu precisei galgar. Porque muitas vezes chegava assim, o texto que você tem que entregar é esse. Pô, mas isso não vai combinar com o meu conteúdo. Será que eu posso entregar o que você quer falar, só que imitando o Gil do BBB? Posso? Então, é você tentar usar a estratégia daquilo que você está acostumado a criar o seu conteúdo para entregar o que a marca quer que você entregue, entendeu? Então, também a gente tem que botar o nosso tic-tac para funcionar, porque muitas vezes a gente pensa, mas isso é um job, isso aí nem faz parte do meu conteúdo. Muito pelo contrário, o que vai fazer a marca se fidelizar a você, o que vai fazer a marca querer anunciar com você novamente é o carinho que você vai dedicar àquilo ali. Se você entregar uma publi com números excelentes, porque combinaram com o seu conteúdo, a marca vai fechar tudo que vier com você. Então, com certeza. Para mim, o mais importante é isso, é você trazer para o seu universo, nem que seja uma vírgulazinha, um jeito de falar, um jeito de apresentar, sabe? Uma brincadeira, uma graça que você faça, mas que seja a cara da Diana, a cara do Ed, a cara da Multi, a cara da Cherry, sabe? Tipo, eu estou vendo essa ação aqui, que eu já vi em 50 criadores diferentes, porém, essa daqui tem a cara da Diana. A cara da sua comunidade mesmo, né? Tá aí a importância da comunidade. É isso. Eu tenho muito cuidado para criar esses conteúdos de marca. Primeiro porque se eu não tiver essas marcas, eu não vou ter o que almoçar. Então, eu preciso ter muito cuidado quando eu vou entregar para que eles também sintam que existe um carinho da minha parte e que eles queiram fazer outras coisas comigo mais para frente. Com certeza, que a gente sente assim que algumas marcas querem que a gente esteja ali postando nosso conteúdo e de repente um banner que não tem nada a ver com a gente. Então é sempre muito precioso quando a gente consegue colocar, né, a nossa personalidade na publi, que exemplo fera que você deu. Eu prezo muito por isso também, eu gosto de transformar a publicidade numa história assim, todo enredo, eu adoro, para que o pessoal assista aquela publi e nem sinta, assim, que faça algo total parte do conteúdo que o pessoal já está acostumado a assistir, para que seja o mais orgânico possível, né? Então criar
junto da marca, todo um storytelling. Então eu adoro quando eu tenho a liberdade para isso. Atualmente eu estou fazendo público a Old Spice e, nossa, o mote é conte pro seu amigo que ele fede. Então, nossa, é uma liberdade de zoar, de criar um conteúdo que todo mundo vai engajar e assistir, então é bem bacana. Bom, a gente está bem apertado de tempo aqui, tem só uns 5 minutinhos para acabar. Então, assim, eu vou puxar a Multi aqui para comentar um pouco sobre isso. Eu sei que a Multi, ela tem um conteúdo mais infantil, então eu acho que ela monetiza mais com o YouTube mesmo, né? Que acho que as marcas, se elas já estão cruas para lidar com a gente do mercado, imagina para lidar, né, com o setor infantil. Então vou passar a palavrinha para a Multi agora e depois o Luiz para selar. Não, é rapidinho o meu depoimento, porque eu tive muita sorte, assim, com relação ao publi. Lógico, tem vezes que tem muito texto e tem que reduzir para, tipo, um story, assim, é loucura. Mas sempre tive muita sorte, assim, com relação a isso, de ter a liberdade criativa para fazer as publis. A que eu mais me lembro, assim, foi da Centauro, que eu gostei muito de fazer, porque eles falaram, tipo, cria algo relacionado a esporte. Tipo, eles não engessaram, tipo, nada, assim, e aí acabou que eu consegui fazer um negócio que encaixava bem comigo e com a minha personalidade, com o que o público curtia, então foi bem bacana. Total, Gi, sensacional. E o que eu fico mais pensando mesmo, que é a preocupação que os influenciadores precisam ter, de fato, com a comunidade, sabe? E de não ter medo, não ter medo. Eu sempre recomendo isso para todo criador de conteúdo que vem trocar uma bola comigo, no sentido de se imponha. Não tenha medo de falar para uma marca, para uma agência, que aquilo que eles estão te propondo não é estratégico para a sua comunidade. A maior preocupação e realmente, o maior ativo que você, influenciador, tem é a sua comunidade, que você demorou tantos anos para construir. E acho que o mais importante, que até a mensagem que eu quero deixar é influenciadores no geral, né? Vocês tendo essa visão de negócio, se entendendo quanto empresa, não dá para olhar também só para a receita publicitária como a única forma de ter faturamento para sua própria empresa, né? E por quê? Porque a gente sabe, receita publicitária, e 2020 foi um momento que a gente mais teve noção disso, é incerta. No mês, pode ser que você tenha um faturamento super alto, mas e no outro? Iniciou uma pandemia. E aí? O mercado recua, né? Por que o mercado vai dando mais liberdade criativa também para os influenciadores? Porque eles vão entendendo que isso traz mais visibilidade para a publicidade, porque eles estão investindo, eles também estão tendo mais retorno, né? Então, a gente entende que acontece alguma coisa no ecossistema, no mercado, vai ter recuo. Então, vamos pensar em outras formas, né? Igual Diana, é apresentadora também, a Cherry falou, presto consultoria, o Ed, eu tenho meu show de stand-up, a Giovana, eu tenho o canal do YouTube que eu também monetizo ali através do AdSense. Então, pensar que a gente tem que ter um olhar mais 360, a pessoa que está à frente dos nossos negócios, nosso comercial, nosso agente, nosso empresário, tem que realmente ter essa visão de, ok, vamos achar formas diferentes de ter faturamento para a empresa, para que o negócio seja saudável no longo prazo. Porque é aquilo, no primeiro momento chega uma campanha, nossa, fiquei encantada, aquela verba e tal, mas e daqui a 3 meses? E daqui a 6 meses? Né? E quando a gente fala de negócios, quando a gente fala de empreendedorismo, que é super necessário ter, sim, como pauta e estudar e ir atrás, 5 anos é curto prazo. 5 anos para influência, olha quanta coisa mudou, né? E engraçado que você falou, né? E daqui 6 meses, muitas vezes a gente fecha um job agora e vai ser pago daqui 3, 4, né? Então, realmente é muito louco esse universo. Acho que a gente trabalha bastante a nossa mente aqui, nós criadores de conteúdo que vivemos aqui, né? Nessa flexibilidade da internet, em estar sempre pronto e muito de olho nas novas tendências para estar conseguindo sobreviver, né? Porque um dia uma rede social tá bombando, no outro ela pode não estar mais. Então, a gente tem que estar sempre ali na corda bamba, se adequando, olhando. E isso também vale para o pessoal que trabalha com a gente, né? As marcas têm que entender que a gente também precisa estar sempre bem esperto nisso e se movimentando bastante. Então, eu acho que a gente fez uma linha aqui bem legal, né? O nosso tempo está acabando, mas nossa, a gente podia ficar 2, 3 horas falando sobre isso facilmente. Mas então a gente conversou aqui bastante sobre como a gente começou, em que momento que virou assessoria e também como que a gente fez, como que a gente faz esse trabalho, né? Então, eu vi ali que teve uma perguntinha do chat perguntando sobre entrar em contato. Às vezes eu vejo que muitos e-mails, assim, é só tipo, tem um produto, gostaria de fazer uma parceria. A gente gosta, né, de um e-mail já descritinho, como a gente falou aqui, a gente gosta de fazer uma publi legal, que se identifica com o público, então, né, que entre em contato por e-mail, que a gente sempre tem, né, nossos e-mails expostos, e
já descrevendo o máximo de informações possíveis para facilitar o trabalho, né, para o assessor já saber ali que vai, do que se trata, o que é o produto e tudo mais. Bom, será que a gente tem tempo de mais alguma perguntinha? Eu acho que só se despedir mesmo, né? Ai, meu Deus, que pena. Como é que a gente tá? Triste, a gente podia ficar muito tempo, né? Aqui ainda. Podia, voou, gente. Mas é isso, acho que a gente já vai puxar a Bárbara aqui, mas olha, agradeço demais todos vocês aqui que participaram. Que papo legal, é aquele papo que a gente se encontrava, como o Luiz falou, nos corredores e ficava horas ali. E era ali que a gente sentia, né? Tipo, e aí? E tal job, como é que foi pra você? E aí, essa empresa, lá. Então, que legal, gente. Foi muito bom rever vocês. Espero que o pessoal tenha curtido aqui esse papo e que também tenha conseguido entender um pouco do nosso lado, que a gente está sempre lutando para conseguir trabalhar, mas trabalhar colocando a nossa cara, né? E que a gente consiga cada vez mais delegar braços aí com o tempo para que a gente consiga focar em produzir o nosso conteúdo daquele jeitão, né? E que a indústria cresça cada vez mais para que a gente consiga profissionalizar e trabalhar cada vez melhor. Com certeza. Gente, que papo da hora. Eu queria agradecer demais, Ed, Luiz, Multigirl, Cherry. Saudade, menina. Tudo bom? Como é que você tá, sua linda? Linda, tô bem. Maravilhosa. E principalmente Diana, que moderou esse papo incrivelmente. Obrigada demais pela presença de vocês e por todo esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar o pessoal de casa horrores. A gente se encontra, quem sabe, no próximo Big, ano que vem, né? Presencial, Presencial, Com gente. certeza. Olha. Vem vacina, pelo amor de Deus! Vacinada. Gente, obrigada de novo, viu? Um beijo pra vocês. Obrigado. Valeu, foi top, gente. Um beijo. Um beijo. Big Festival 2021, o maior festival de games e criação da América Latina.